Vamos retomar os estudos a respeito da lei de Deus. E os irmãos estão vendo a importância da lei, ela sendo destacada em toda a palavra. E é por isso que nós estudamos, irmãos, a lei de Deus. É por isso que muitas vezes ficamos até um tempo ruminando. Na semana passada a gente aprendeu outra expressão, foi jiboiando. Né? Jiboiar é mais do que ruminar. Conhece a expressão, irmanita? Jiboiar. Conhece, Gisele? Não? Conhece Ruth? Jiboiar. A jiboia, irmãos, passa um tempo assim sem se alimentar, mas depois que ela se alimenta, normalmente as presas dela são maiores do que ela, né? Que é a estrutura dela. Mas Deus deu a capacidade dela. Os irmãos já viram isso até certamente em vídeos. Ela desloca a mandíbula e ela consegue, ela normalmente imobiliza e mata suas presas, sufocando, né? E depois ela engole inteira a vítima e depois ela vai lá fazendo a comida e a digestão. Mas isso ela passa um tempão. 30 dias, né, Zaqueu? Então, às vezes, irmãos, aqui na lei de Deus, a gente precisa ficar ruminando e jiboiando. Por quê? Irmãos, são muitas questões. Dentre elas, né, se destaca a lei de Deus é perfeita. Salmo 19 diz que a lei de Deus é perfeita. Mas o que é que acontece? Ela encontra em nós seres imperfeitos. E a gente vem cheio de ideias e tem concepções da vida. E a gente tem definições, conceitos do que é Deus. A gente tem concepções e definições do que é o culto, como deve ser o culto, como deve ser a vida cristã, como deve ser a minha vida. Então, nós chegamos e temos muitas ideias, muitas concepções. E nós aprendemos isso daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que assistimos, daquilo que vemos nas outras pessoas. Nós admiramos alguns tipos de pessoas, não sei o que, e queremos seguir, mesmo que a gente não diga nada, seguir o seu exemplo, etc. Aí vem a palavra de Deus. Por que é que essa carga toda, normalmente, ela é contrária à lei de Deus? Porque a inclinação já do nosso próprio coração já é contrária à palavra de Deus. Somente isso. Já começa de dentro. Não é, Clesley? A gente já vem com isso. O mundo, irmãos, jaz no maligno, no mundo da concepção do mundo das coisas. Então, no mundo, nós vamos ver, com a graça de Deus, vamos iniciar a segunda epístola de Pedro. Os irmãos vão ver o que é que Pedro vai estar alertando os irmãos, o perigo qual é. Porque dentro da igreja tem concepções erradas dentro da própria igreja. Imagine dentro do mundo como é a ideia de como você deve viver, como você deve agir, o que é que você deve pensar, o que é que você deve almejar, pelo que você deve lutar, como você deve se reportar ao seu cônjuge, ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, o filho para com a mãe, etc. E tudo mais. Então, tá tudo isso aí, você está vivendo o tempo todo para onde você vai, você está olhando, você está recebendo. Aí vem a lei de Deus. Aí o que é que a lei de Deus diz? A lei de Deus é o parâmetro, a referência. A lei de Deus a Bíblia é o cânon. O que é cânon? É a régua de medir. Cânon é régua de medir. A tradução. Então ela é a referência. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente concebe, tudo tem que estar sendo aferido pela palavra. Tem que estar sendo verificado na palavra. Tudo. E o que é que acontece? A gente, eita, Senhor, eita, né? Esse aqui não é bem assim, não. Esse aqui não é bem assim, não. Como os irmãos aqui gostam de destacar,
Você nunca vai entender tudo para poder obedecer. Você nem vai conseguir entender tudo. Se quer, você vai entender tudo. Por isso que na Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. É fé, é crer que a instrução, que aquilo que vem da parte de Deus é o melhor. Apesar de você não enxergar isso. Isso é o que é fé. É fé exatamente o seguinte: o melhor é o que Deus disse, mesmo que eu não enxergue que vai dar certo depois. Não é? A gente coloca assim, lembra muito do exemplo de Israel, de Judá especificamente, né? Que pecou contra Deus nos reis, até que chegou o limite, né? A misericórdia, a longanimidade de Deus, e ele mandou os babilônicos julgarem Judá, né? A tribo do sul. E foi aquela tristeza, como os irmãos já viram até no domingo passado, houve um resumo de algumas questões que foram 3 levas. A ida do pessoal foi vergonhosa. Não havia respeito, né, para com os idosos. Foi uma coisa terrível. Tanto é que tenho lido Lamentações de Jeremias. Mas chegou um pessoal lá para consultar exatamente Jeremias. Se a gente der para a gente ir para o cativeiro, aí Jeremias disse: eu vou consultar o Senhor. E as pessoas disseram: olha, tudo que o Senhor lhe disser, viu? Olha, tudo que o Senhor lhe disser, a gente vai fazer. Aí Jeremias: tá bom, dê um tempinho que eu vou consultar o Senhor, já traga a palavra. Aí Jeremias veio e trouxe. Aí disse: olha, você tem que ir para o cativeiro. Se conversa, Deus não disse isso não. Como é que Deus vai dizer que é para a gente ir para o cativeiro? Isso está contra a palavra dele. Você já argumenta logo: nós somos o povo escolhido, a nação, e etc. Mas lá também está dito: olha, se você pecar, eu vou lhe castigar. E se você continuar pecando, eu vou lhe castigar. Aí o castigo vai ser 7 vezes. Então é melhor ir para o cativeiro. Deus disse que é melhor você ir para o cativeiro. Aí eles quiseram? Não quiseram. Então, Daniel foi para o cativeiro e foi uma bênção. Ou não foi? Foi uma bênção aonde? No cativeiro. Arriscou sua vida, como a gente já sabe, né? E foi uma bênção no cativeiro. Por quê? Deus queria ele onde? Lá. Como é que você chega a esse ponto de ter essa certeza, essa convicção? Pela lei de Deus, irmãos, pela palavra de Deus. Então, nós vimos aqui na leitura, de novo a gente insiste: olha, irmãos, de novo, eu vou dizer de novo, sabe? Dê muito graças a Deus quando, por determinadas situações e circunstâncias na sua vida, na vida da igreja, você esteja passando por uma fase e você ouça da parte de Deus a voz dele. O que isso quer dizer? Que Deus fala diretamente pela sua palavra. E Deus traz, nos dias de hoje, a resposta e ele atende a sua necessidade por uma leitura bíblica, por uma palavra de instrução, de esclarecimento, de orientação e de exortação. Então a gente está estudando sobre a lei de Deus, e o que é que a gente lê aqui em Romanos 3? O que é que a gente está lendo em Romanos 3? A importância da lei. Que a lei está em vigor, que a fé não anula a lei, que a graça não anula a lei, que a lei é... Aí eu pergunto: quantos irmãos têm estudado de fato a lei de Deus? Quantos têm se aprofundado na lei de Deus? Quantos têm passado esse tempo observando a lei de Deus? Nós estamos estudando o 2º mandamento aqui. Nós vamos, muito provavelmente, hoje finalizar o 2º mandamento com as razões anexas a esse mandamento. O que é isso? Veja aí, os irmãos, veja a importância do mandamento.
Todo mandamento possui uma ordem expressa, clara, que deve ser cumprida. Concorda? Bom, as pessoas podem deturpar, como muitos fazem, como tem igrejas que fazem, mas a ordem está lá expressa, muito clara. Né? Não terás outros deuses diante de mim. É claro? É. Significa dizer também que a ordem expressa é clara, ela deve ser cumprida, e aquilo que o mandamento permite, o inverso ele proíbe. Né? Aquilo que ele proíbe, o inverso ele permite. A gente não tem entendido isso? Não é, irmãos? Como, por exemplo, o quinto mandamento diz o quê? O mandamento é o quê? Honrar pai e mãe. O inverso é proibido. Desonrar. Se ele está mandando honrar, o inverso, ele não precisa dizer não desonre, porque ele já disse honre. O mandamento diz não matarás. O inverso é para você fazer o quê? Para preservar a vida. Então, tudo que é para preservar a vida, você deve fazer, porque é o inverso. A ordem expressa aquilo que é expressamente proibido, o inverso é permitido. Então, nós vemos aí a abrangência da lei. Só que alguns mandamentos, irmãos, eles têm razões anexas que lhes dão mais força. Alguns desses mandamentos. Um deles é o segundo mandamento. Então, nós temos uma ordem, nós temos um dever expresso nesse mandamento. Qual é? Não farás para ti imagem de escultura. O que mais? Qual é o resto do mandamento? Olha, essas são as razões anexas. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, a partir daí eu tenho uma razão anexa. Deus está dando mais razão ainda para você cumprir o mandamento. Entendeu que são razões anexas ao mandamento? Esse mandamento tem, mas outros mandamentos também tem. Quais seriam esses outros mandamentos? Veja, o segundo mandamento tem uma razão anexa, mas temos outros mandamentos que têm razões anexas também. Quem quer? O quinto mandamento tem. Tem ou não tem? Qual é a razão anexa? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso é uma razão anexa. Mas tem outros mandamentos. Terceiro também tem. Qual é a razão anexa? Não tomares o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto tem? Eu escutei o quarto, foi? Tem. Tem razão. O quarto é que, né? É como o segundo. Como eu digo assim, em termos de razões anexas. Não é, Ramon? A gente diz, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é do sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Aí ele dá, irmãos, uma gama, né, de razões anexas. Então veja, fez o Senhor os céus e a terra, mas o 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Né? Aí a gente vê, por isso da importância da gente ver também Deuteronômio capítulo 5, ver a razão anexa, que ele dá mais força e dá luz. O que é que dá luz? Clareia o mandamento. Nos ajuda a entender melhor o mandamento, nos ajuda a cumprir o mandamento, nos ajuda mais a amar o mandamento. As razões do segundo mandamento, nós temos
Aí Deus dizendo, falando da sua soberania, porque eu sou o Senhor, teu Deus, eu sou soberano. Porque eu sou Deus zeloso. É o zelo de Deus, né? Porque Deus tem indignação contra todo culto falso. Porque Deus considera o culto falso como prostituição espiritual. E ele, veja, ele reputa os que quebram esse mandamento como quem odeia a Deus. É Deus que diz isso, irmãos. É Deus quem diz isso. Quem vive quebrando esse mandamento odeia a Deus e ele ameaça com castigos. Nós vamos ver isso. Por diversas gerações, até a terceira e quarta geração. Mas ele também diz que os que observam esse mandamento amam a ele. E promete misericórdia durante o que são 1000 gerações, irmãos? São aquelas hipérboles que tem na palavra de Deus para dizer muitas e muitas e muitas gerações. Que a gente quer dizer aproximadamente quantos anos a Terra tem? 6, 7 mil anos. No máximo. Entendeu? A gente disse, esse pastor aí não estudou, não. É exatamente porque eu estudei é que eu não digo que a Terra tem esses anos todos que o pessoal diz que tem. Tá? Muito bem. Qual é o nosso desejo aqui? Ver essas razões anexas. Vamos dar uma pincelada. Por que é que eu digo pincelada? Porque no último estudo, irmão, eu vou relembrar, evidentemente, nós tivemos esse período, né? Sendo alimentados por outros estudos, graças a Deus. E aí a gente vai relembrar. Vamos lá, as razões anexas. Vamos abrir, deixar aberto de novo lá em Êxodo 20. E ver as razões anexas. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Então Deus é soberano. Deus é soberano só sobre o povo de Israel? Não. Então a gente viu que esses mandamentos, o pessoal diz, não, esse mandamento aí é só para Israel. Não, o mandamento é para todo mundo. O mandamento é para todo mundo. Tanto é que Paulo diz que a lei de Deus está gravada aonde? No coração de todo mundo. Não é só do povo judeu. No coração de todo mundo. Por isso que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Por isso que a criança, ela sabe o que é certo e o que é errado. Irmãos, me permita aqui fazer um paralelo. Alguns irmãos, né, tem cachorro em casa. Até o cachorro da gente sabe quando faz coisa certa, quando faz errado, irmão. Isso. O comportamento do cão. Não é, Gisele? Ele sabe. Fica todo diferente quando faz um negócio errado. Imagina o ser humano, irmãos. Imagina o ser humano. Então você não precisa dizer à criança se ela fez uma coisa certa ou errada, que ela já sabe. Como é que ela sabe? Quem foi que ensinou uma criança que não sabe nem falar ainda que ela fez uma coisa certa ou que fez uma errada? A lei de Deus está no coração dela. A lei de Deus está no coração dela. Ora acusando, ora defendendo. Tá? Então Deus, irmãos, ele é soberano. Ele tem autoridade absoluta e indiscutível sobre as nossas vidas. Nós pertencemos a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo. Isso é uma coisa tão básica, mas muitas vezes até os cristãos, eles tudo não incorpora isso. Tudo pertence a Deus, nada nos pertence. Aí por isso que na Bíblia nós somos, Cristo deixa muito claro, você é um mordomo, né? O mordomo toma conta, irmão, das coisas. O mordomo não é dono. O mordomo tem um privilégio muito grande.
as coisas não lhe pertencem, mas ele cuida. Ele deve zelar, não é? Preservar as coisas que pertencem ao seu Senhor. Nós somos mordomos. Então, como a Deus pertence todas as coisas, inclusive, Deus pode fazer o que quiser das suas criaturas, é outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso, porque o homem quer ser igual a Deus. Foi assim que Satanás seduziu Eva. Sereis iguais a Deus, conhecedores. Irmãos, a forma de seduzir o homem, ele está na Escritura. As pessoas quando conseguem após si admiradores, seguidores, discípulos, quando as pessoas querem vender produtos, elas vão apelar para aquilo que a Bíblia diz que o homem é atraído por elas. É só você tocar nesses pontos aí, e você sendo bem sucedido, você vai obter sucesso no seu empreendimento. Se você quiser conquistar as pessoas, para que elas lhe ouçam, lhe sigam, se você quiser vender alguma coisa, e vender coisa não é só produto, não é vender uma ideia, né? Que é para a pessoa, é só apelar. Então o homem gosta disso. O homem gosta de ser um detentor do seu destino, gosta de ser aquele que define o seu destino, que determina a sua vida. Não é? Mas quem pode fazer o que quiser das suas criaturas é Deus. A gente costuma dizer, né? Você compra uma coisa, eu já dei esse exemplo aqui para os irmãos. Você compra uma coisa e você dá um destino para ela que você quiser. Alguém diz, mas rapaz, isso não foi feito para isso não. Você diz, mas é meu, eu não comprei. Eu faço o que eu quiser. Aí Deus fez todas as coisas, não pode fazer o que quer, né, das suas criaturas. Ele não pode. Eu posso. Agora, por isso que o homem não gosta e reclama, mas está na Escritura. Paulo em Romanos 9 diz, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. São Romanos 9 é o arrepio de muita gente, né? Mas tá, irmão, na Escritura. Aí você quer fazer o quê? Nós lemos aqui em Números, ele pegou Balaão, irmãos, pegou Balaão, botou as palavras na boca de Balaão, disse, você vai dizer o que eu quero que você diga. E Balaão e Balaque, amaldiçoe, e Balaão, eu não posso. O que Deus mandou abençoar, eu não posso amaldiçoar. Disse, mas pastor, Balaão é falso profeta. Um profeta verdadeiro. Você vai achar que é um profeta verdadeiro, porque ele só fez o que Deus. Ué, que é doido de fazer o que Deus não manda, meu irmão. Deus manda. Deus fez a jumenta dele falar. Me permita a expressão forte, mas hoje em dia as pessoas, para acreditar, querem ver uma jumenta falar e um homem fala da parte de Deus, o povo não acredita, né? Mas se Satanás, como ele faz outras coisas acontecer, milagres e prodígios, as pessoas acreditam, mesmo sendo contrário ao que está escrito na palavra de Deus. Não é assim? Você acha que Satanás não tem poder para fazer sinais e prodígios? A Bíblia diz que ele tem. Deus deu a ele autoridade para tocar na vida de um servo dele, não foi? Até matar seus filhos. Então, a quem pertence as coisas? Ao Senhor. Os filhos de Jó pertenciam a Deus. Deus disse, eu vou tomar. As propriedades de Jó pertenciam a Deus?
Pertencia. A saúde de Jó pertencia a Deus? Pertencia. Eu vou tomar. Então, eu sou o Senhor. Quer dizer o quê? Eu estou dizendo que é para você cumprir o mandamento. O que é que isso tem a ver com o mandamento? Deus disse assim: não farás para ti imagem de escultura. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, eu sou soberano. Ele diz também o quê? Eu sou Deus zeloso. Então Deus tem um zelo, olha, irmãos, olha a expressão, ardente pelo seu culto. Porque muitas vezes eu disse, mas aqui os irmãos enfatizam muito o culto, né? Dão valor ao culto. Porque Deus dá valor, irmãos. A gente tem que dar valor ao que Deus dá valor. Ele disse que é zeloso pelo seu culto e a gente vai ser o quê? Relaxado? É correto? Quem é o Deus? Não é ele? Não é Jeová ou sou eu? Ou é você ou qualquer outra coisa? Então, se ele é zeloso, eu devo ser também zeloso. Deus foi zeloso pelo seu culto, expressou isso no Antigo Testamento e continua sendo zeloso no Novo Testamento, na Nova Aliança. Ele deixou de ser zeloso. O que é que ele mandou fazer? Quando falou para Israel, lá em Êxodo 34, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Não é? Ele disse mais em Deuteronômio 4, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis. Ele estava falando a respeito de quê? Dos mandamentos que ele deixou. Mandamento de culto, a lei cerimonial, todos os seus mandamentos. Então, irmãos, para Deus, veja, faz diferença se ele é adorado ou não. E para Deus faz diferença se ele é adorado conforme ele disse que quer ser adorado. É isso que significa a expressão eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Aí, para a gente entender talvez melhor o sentimento de Deus, a gente diz que zelo você pode substituir por ciúme. Eu sou um Deus ciumento. Aí dá para entender agora, ficou melhor? Entendeu o que é? Então, quando Deus vê outros deuses assim, você adorando ou paquerando, né? Tem as paqueras também. Paquerando outro Deus, Deus já fica enciumado. Os irmãos estão entendendo que isso é uma expressão humana, né? Deus não fica como a gente fica, né? Tá? Mas é bom a gente entender. Para a gente entender bem, irmãos, é só ver que atitude Deus toma para com o culto falso. Você diz, como é o zelo de Deus? Aí você olha, quando o povo dele estava adorando de forma errada, estava adorando outros deuses, veja como ele se comporta para ter uma ideia do seu zelo, não é? Abra aí em Jeremias 7. Veja aí. Jeremias 7, do 18 ao 20. Como Deus reage ao culto falso, à idolatria. Aí faça um paralelo nos dias de hoje. Quando Deus vê um culto falso, um culto acontecendo falso, uma palavra sendo pregada falsamente, aí lembre dessa passagem para você não achar que, não, aí o que vale é a intenção. Bom, o que vale é o que Deus diz, né? Na sua palavra. Vamos lá. Clesley, vamos ler aí, Clesley. Queremos ouvir sua voz. Jeremias 7, do 18 ao 20.
Olha como ele vai reagir. Vamos lá. Como é que Deus reage ao culto falso? Como é? Ira, furor, se derrama sobre o lugar. E é amplo, olha, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra. É amplo. Irmãos, irmão, tem locais no mundo, tem países, tem sociedades, tem etnias que vivem na miséria, na pobreza eternamente. Você já acha que isso é por acaso? Acha que é só porque a terra é árida, não dá fruto, né? Você acha que é por conta disso? A explicação está na palavra, irmãos. Tem muitas formas, tem muitas maneiras de Deus trazer sua justiça, sua ira, seu furor. Tem muitas maneiras. E a gente sabe disso que até mesmo, e às vezes é difícil a gente entender isso, mas até quando uma pessoa prospera, Deus pode estar julgando ela. Tem muitas maneiras. Ó, a resposta para a humanidade, para as mazelas e para a prosperidade da humanidade está aqui na Escritura. Não está nos outros campos do conhecimento. Está aqui. Quando os outros campos do conhecimento falam igual à Escritura, então, beleza. Fora disso, está aqui. Entendeu? Não você olha, em determinado lugar, a pessoa escravizada. Na miséria, pobreza extrema, doenças. Já percebeu? Doenças, mortandade. Eu quero desafiar você agora. Um local onde a palavra de Deus está reinando e você vê a miséria, a pobreza, a fome e a mortandade. Me diga um exemplo aí. Quando a palavra de Deus impera. Quando o povo é temente a Deus. Me diga. Dê um exemplo. Veja se você se lembra o tempo que você estudou na escola. Ou se não é o inverso. É o contrário. Onde se levantavam homens tementes a Deus, que invocavam a Deus, que botavam a palavra de Deus na frente, a bênção acompanhava em todas as áreas. Quem é o motor da história? Né? Quem é o motor da história? Quem conduz, quem dirige a história? Onde o cristão, onde a palavra de Deus vinha, ele libertava o cristão, mesmo quando ele estava em cadeias, ele não se sentia preso, aprisionado. Estou livre. Como você está livre aí, meu filho? Preso? Estou livre. Estou liberto. Mas a maior liberdade não é esta. E a pessoa preso fazia. Irmão José do Egito preso. O que foi aquele homem preso? Foi uma bênção na prisão. Paulo e Silas na prisão estavam cantando os salmos. Então, Deus, ele é zeloso do seu culto. Ó, Paulo diz assim lá em 1 Coríntios 10, trazendo um exemplo do Novo Testamento.
a respeito do culto falso, como Deus se reporta à falsa adoração, a culto falso. Olha, 1 Coríntios 10, do 20 ao 22, Paulo diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Então, quando tem um culto que tem elementos onde está sendo enaltecido outra coisa, ou alguém que não a Deus, quando as pessoas estão adorando outra coisa que não a Deus, sacrificando, prestando seu culto, esse sacrifício é prestar culto, as suas oferendas e etc. Paulo diz, é a demônios. Foi Paulo que disse, irmãos. Veja lá o contexto de 1 Coríntios capítulo 10. E ele completa dizendo, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ele no Senhor. Olha, o zelo que Deus disse lá está aqui. Aí Paulo termina perguntando, somos acaso mais fortes do que ele? Então, a tendência moderna de amenizar o tom sobre a ira de Deus para com a idolatria não corresponde à verdade das Escrituras. As pessoas amenizam, né? Não, olhe, não, de jeito nenhum. Tanto é, irmãos, que a figura que Deus usa, o próprio Deus usa, para representar o culto falso, a adoração a deuses falsos, é de infidelidade conjugal, adultério. Essa é a figura que usa, que Deus usa. Ele diz lá em Oséias, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Irmãos, a linguagem, olha, a linguagem é tão forte que ele usa uma linguagem fálica. Tem versículos bíblicos que Deus usa uma linguagem fálica. Para você ter uma ideia. É assim que Deus encara um culto falso, a idolatria. Aí nós vimos para essa parte aqui que é, digamos, um tanto forte de Êxodo 20. Já a gente está vendo coisas fortes, mas quando mexe nas crianças, né, a gente sente mais, né? Quando mexe nos filhos. Veja, o que é que Deus diz? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que é que Deus quer dizer com isso? Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Certo. Mas dá a entender, né, João, que parece que Deus está punindo os filhos e os netos pelo pecado dos pais, né? Não parece, não. Que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Dá a entender que os filhos estão pagando pelo pecado, os filhos, os netos, os bisnetos, estão pagando pelo pecado dos pais. Só que já ajudando, em 2 de Reis 14:6, a parte B diz que os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Aí como é que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Primeiro, irmão, Deus não vai punir um filho pelo pecado do pai, do avô, do bisavô, do tataravô.
Não vai. A questão aqui é uma questão de justiça e graça. Aqui o que está em jogo aqui, que Deus quer dizer, é uma questão de justiça e graça. De que maneira? Se Deus é justo, ele vai punir os pecados daquelas pessoas, os pecados que elas mesmo cometeram. Não é? Isso é que Deus é justo. Ok? Então, os filhos da terceira e quarta geração ímpios, preste atenção, os ímpios serão culpados diante de Deus pela sua própria impiedade. Então isso é justiça. O que é graça? A questão, irmãos, é isso, é que muitas vezes você não considera a questão da graça. Nós temos aqui aqui graça e misericórdia. Onde é que está a graça aqui? A graça está tanto, ou a falta da graça, tanto na punição quanto na recompensa. Veja. Por que, irmãos, que alguns, e em especial os ímpios, têm uma vida mais equilibrada, têm uma vida ordeira, até exemplar? Como é que eles conseguem, se não são tementes a Deus? Como é que se dá? Qual a explicação teológica, normalmente, que a gente apresenta para isso? Se chama como? Graça comum. Graça comum. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus dá habilidades a justos e injustos. Não é? Não é assim? Costumo dar o exemplo lá do início da humanidade. Nós tínhamos a descendência dos filhos de Deus e dos filhos e dos ímpios. Todos tinham habilidades. Deus concedeu habilidade. Mas os ímpios, Deus deu muita habilidade. A descendência de Caim tinha muita habilidade. Tinha inteligência, né? Capacidade criativa e tudo mais. Então Deus dá isso. Então o que acontece? Preste bem atenção. Eu visito a iniquidade dos pais no filho da terceira e quarta geração. Ali é o seguinte. Deus está dizendo, eu vou retirar a graça dessa família. Eu vou retirar a minha graça. A luz da verdade. Os meios de salvação. E os filhos desse daí vão andar nas pisadas de seus pais. Visita a iniquidade dos pais nos filhos. Porque se Deus não for com sua graça, não é assim que acontece. A pessoa vai ficar no estado de impiedade. Se Deus não manifestar a graça, a pessoa vai ficar ímpio. Então Deus retira a sua graça. Entendeu? Ficou claro, não? Visita a iniquidade dos pais nos filhos. Deus não vai punir. Deus não vai punir o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, pelo pecado do seu pai. Eles vão pagar pelos seus próprios pecados. Eles vão pagar pelos seus próprios pecados. Agora, Deus pode retirar a sua graça. E aí, a gente tem um exemplo disso aí. Vamos, diga, Zaqueu. Pai. Então é isso mesmo. Ezequiel trata disso. Inclusive o título que coloca é a responsabilidade pessoal, né? Sociedade Bíblica coloca a responsabilidade pessoal. Então, irmãos, é uma questão de graça. Visita a iniquidade dos pais nos filhos.
Isso é muito importante, essa compreensão da forma ordinária que Deus age e da forma extraordinária. Aí o pessoal, Deus normalmente nos nossos dias tem agido de forma ordinária, as pessoas não querem, você quer voltar para só o extraordinário, só quer crer no extraordinário, só quer ver o extraordinário e Deus está agindo. É a mesma coisa, irmãos, olha, passam uns anos e anos e anos e as pessoas que não conhecem a Deus, eles vão estar ou de um lado ou do outro. Naquela época que tinha sinais e prodígios, a pessoa não cria. Quando é nos dias de hoje, a pessoa quer sinal e prodígio para crer. Aí Cristo disse: ô Tomé, tu só vai crer se tu ver. Bem-aventurados os que não viram. Mas hoje o pessoal quer. Só, irmãos, Deus realiza. Cadê? Vá para lá para ver. Aí é pelo ver? Não é pelo ver. É pelo crer. E sempre foi crer. Mas quando você não tem os olhos da fé, pode acontecer na sua frente. E você não vai crer. Não vai. Deus falou com Moisés. Moisés era o profeta. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. A sequência aqui é o seguinte, né? Nós vamos ver. Vou dar uma pincelada. Vocês vão ver à noite, Deus quiser, vocês vão ver uma pincelada nisso. Ó, Deus falou com Moisés. Moisés o que é que fez? Ouviu, repassou para o povo e escreveu. Pronto. Depois que ele escreveu, o que foi que ele disse? Os pais ensinem aos seus filhos. Pronto. Essa é a sequência. Bom, Deus não tinha revelado, então Deus revelou para o profeta. O que é que o profeta fazia? Dizia para o povo e escrevia. Depois disso, está escrito. Está escrito. Os profetas diziam: olhe, preste atenção, olhe, Deus falou, né? E ficava apontando para o que Deus já tinha dito. Não é que isso que Zaqueu está falando. Isso você vai ver no Novo Testamento, os apóstolos dizendo: olha, isso que nós lemos aqui em Romanos 3, Paulo diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Isso está lá em Salmo. Está no Salmo. O que é que os apóstolos fizeram? Uma das funções do apóstolo é esclarecer melhor e dar mais luz ao Antigo Testamento, trazer as explicações. Foi no que Cristo fez também, não foi? O pessoal não estava entendendo. Só, olha, isso aqui significa isso. Está vendo? Ok. Então, para a gente finalizar, irmãos. Então, ficou entendido a questão da punição com relação à idolatria. Visita a iniquidade, que é: eu vou tirar a graça. Eu vou retirar a minha graça. E faço misericórdia até 1000 gerações. Eu uso de misericórdia até 1000 gerações. O que é isso? É isso. É Deus estender a sua misericórdia por muitas gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O que é que você pode esperar de Deus? O seu favor. Ele é obrigado? Não. De novo aqui, Deus não é obrigado. Ele faz. Eu faço porque sou misericordioso, porque eu prometi. E agora veja aqui, irmãos, como eu falei, graça, misericórdia e justiça. Veja, ele diz que visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Até a 3ª. E faço misericórdia até 1000. Então, de 3 e 4 gerações até 1000 gerações, a diferença é muito grande. Isso quer dizer o quê? Que a misericórdia divina é muito maior, é muito grande. O que é que a gente cantou aqui? Pois a misericórdia para sempre durará. Então Deus é muito mais misericordioso, irmãos. Não é que ele é mais misericordioso do que justo. Deus é perfeito.
mas ele dispensa a sua misericórdia. Isso aqui está claro. Quando diz assim, Deus é muito duro. Misericórdia. Que é o título do retiro, né? Lá em Lamentações, né? A misericórdia do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Né? Então, irmãos, concluindo, considerando essas razões anexas, eu vou perguntar para os irmãos, considerando como deve ser nossa atitude para com o culto a Deus. Função do que a gente viu das obrigações, dos pecados e dessas razões anexas. Como deve ser nossa atitude para com o culto a Deus? Devemos ser zelosos? Zelosos pelo culto. Nossa atitude deve ser de interesse e cuidado consciente para com o culto e todos os cuidados que cercam o culto. Veja como é abrangente. De novo, eu devo ter interesse e cuidado para com o culto em si e tudo o que o cerca. Porque para o culto acontecer e se dar da forma devida, tem muitas coisas que influenciam. Estou certo? O culto acontecer, antes tem que ter muita coisa que esteja adequada, providenciada, vista. Então, tudo isso deve ser alvo do nosso cuidado, do nosso interesse, do nosso esforço. Então, a gente tinha, por exemplo, o culto do Antigo Testamento, mas para ter o culto tinha que ter o azeite, né? Tinha que ter o holocausto, tinha que ter os sacerdotes, tinha que ter os levitas, tinha que ter tudo. Senão, como é que o culto ia acontecer? Não é? Então, o culto para Deus é coisa séria e deve ser também para Deus, para nós, algo sério. Deus é zeloso, nós devemos ser zelosos. Nós devemos ter interesse pelo culto. Interesse consciente. Devemos ainda participar fielmente do culto. A gente tinha eu tinha, né? Eu digo a gente porque eu tinha o costume de dizer assim, eu vou assistir o culto. Eu usava essa expressão. Vou assistir o culto. Tu assistir o culto aonde? A gente não assiste culto. Não é uma apresentação. A gente presta culto. Nós vamos para cultuar. Somos adoradores. Mas não tinha, não sei se os irmãos já usaram essa expressão, pelo menos já usaram, vou assistir o culto. Ok. Não, o culto não é apresentação. Aí tem a luta, vou finalizar com essa palavra, aí tem aquela luta da questão. Veja, nosso zelo tem que ser um zelo com entendimento. Zelo sem entendimento, com relação ao culto e com relação à religião, vira farisaísmo. Farisaísmo e legalismo. Então tem que ter muito cuidado, uma coisa ou outra. Nem relaxado, tá sem nenhuma preocupação, tá. Nem relaxado, nem fariseu. Eu diria assim, tão zeloso como um fariseu, né? No sentido do zelo correto, mas sempre com entendimento. Sempre com um entendimento. Nós vamos prestar um culto a Deus, nós vamos evitar toda coisa contrária à vontade revelada de Deus com relação ao culto, mas nós vamos estar aqui com essa reverência, mas também com alegria, com gratidão, com louvor ao nosso Deus.